programa anterior estivemos em Viana do Castelo. Conhecemos a sua gastronomia, os seus souvenirs e as suas tradições. E claro, o Monte de Santa Luzia. Viana do Castelo é uma cidade minhota encantadora. E no programa de hoje, esta cidade é super conhecida por ser o berço de Portugal. vamos até à cidade onde nasceu Portugal. Já sabe do que estamos a falar? Exatamente! Vamos até à cidade de Guimarães. Fique connosco! Estamos a ir para o destino, digamos que obrigatório na região do Minho. Guimarães é sem dúvida uma das mais importantes cidades históricas do país. E hoje estamos na cidade de Guimarães, uma cidade na região do Minho, bem lá no norte de Portugal. Esta cidade é super conhecida por ser o berço de Portugal. E para ser um berço é porque alguém nasceu. Quem é que será que nasceu aqui em Guimarães? Foi uma pessoa? Foi um sítio, um país? Cristina, quem é que nasceu aqui? Ina, a cidade de berço por vários motivos. A cidade foi fundada por um conde, o conde Vímara Peres, que foi o opressor da cidade do Porto. Portanto, ele conquistou a cidade do Porto aos muçulmanos e foi-lhe dado este território para se instalar aqui com a sua família. Portanto, berço, porque ele, apesar de ter conquistado o Porto, ele veio se instalar aqui neste sítio, e o nome de Vímara Peres. Ainda hoje em dia os habitantes de Guimarães se chamam vimaranenses. Afinal, por causa do Sr. Vímara. Do Sr. Vímara, cujo pai se chamava Pero, ou Pedro, era galego, daí Vímara Peres, filho de Pedro. Ele veio se instalar aqui e fundou aquilo que se chamava o Condado Portucalense. Já daí é um berço, não é? Foi a fundação e a origem do Condado Portucalense. Depois, porque, segundo reza a lenda, não sabemos ao certo, terá nascido neste castelo o filho do conde Dom Henrique, do seu nome Afonso Henriques, por ser filho de Henrique, ele depois então o fundador de Portugal enquanto reino independente em 1143. Portanto, por várias razões se pode considerar Guimarães uma cidade fundadora. Dom Afonso Henriques, para quem não sabe, foi o primeiro rei de Portugal. O primeiro rei de Portugal, sim. Apesar de que a sua mãe muitas vezes já assinava como rainha de Portugal, mas não foi considerado correto essa denominação. Ela auto-intitulava-se Rainha de Portugal e assinava como tal, mas só foi reconhecido o primeiro rei de Portugal ao seu filho, esse título, ao seu filho Afonso Henriques, já no século XII. Mas este castelo foi de facto um castelo importante. Ele foi fundado muito anteriormente ao nascimento de Dom Afonso Henriques, foi fundado por uma condessa chamada Mumadona Dias, cujo marido era neto desse Vímara Peres, e ela então mandou fundar este castelo. Não seria assim, era de madeira com certeza, e muito mais pequeno, mas para proteger neste local, em cima destas pedras, para proteger um convento, um mosteiro que existia aqui dos ataques dos normandos, dos vikings, no fundo, no século X. Isso é a origem deste castelo. E depois, pronto, vai havendo adaptações. Seguramente no século XII existiria um castelo de pedra. Dom Dinis, que foi aquele que construiu a grande maioria dos castelos em Portugal, com certeza, e há de facto documentos que o atestam, ele foi renovado, melhorado, com mais torres de defesa, porque a linha
a linha de fronteira entre Portugal e Espanha ia sendo cada vez mais recuada, não é, para o interior. Mas no tempo de Dom Dinis, nos princípios do século XIV, este castelo ainda era muito importante. E além de mais, porque houve aqui uma batalha entre Dom Dinis e o filho, Dom Afonso IV, e ele teve que fortificar o castelo por causa dessa batalha. Portanto, sim, há uma enorme história dos inícios, dos primórdios da fundação de Portugal e da estabilização das fronteiras portuguesas e daquilo que foi a casa reinante de Portugal, a primeira de Borgonha, ligada a este castelo. O Castelo de Guimarães é o principal ponto turístico da cidade e símbolo da história de Portugal. Como é que é constituído este castelo, Cristina? Porquê que está aqui uma torre no meio? Porquê que tem aqui certas divisões? Como é que isto é constituído? Sim, como é que as pessoas viviam dentro do castelo? Deste castelo. Sim, estes castelos medievais também se referiram a uma grande alteração, porque estamos a falar de uma construção que teve início no século VIII e que no século XIV ainda andavam a fazer aqui obras, não é? Portanto, há uma evolução. E tem a ver também com a história militar. Bom, primeiro, os primeiros castelos eram de facto paliçadas construídas em madeira, que desapareceram completamente. Depois fazia-se estas construções em pedra, sendo que no meio tinha sempre aquilo que se chamava a torre de homenagem. Pode não estar no meio, pode estar associado a uma parte do castelo que não tem necessariamente que ser no meio, uma questão de defesa, na realidade. Imagino que os pobres dos desgraçados dos atacantes subissem por estas paredes, que era muito difícil. Tinha ali mais uma parede para subir. Exatamente. Ainda tinha esta parede para escalar, onde as pessoas estavam, enfim, se recolhiam em contexto de guerra. Como é que as torres de homenagem estavam projetadas? Neste caso é esta, não é? Sim. Era a residência, que era onde vivia, nos inícios, século XI, XII, não havia uma casa, as pessoas viviam dentro destas torres. Ainda a toponímia do norte de Portugal ainda remete muito para as torres. A Torre de Moncorvo, por exemplo, que é um lugar, portanto, e está no brasão da cidade a torre, porque a torre era muito importante e até se dizia que fazia a terra honrada ter uma torre. Então, a porta não é lá embaixo. É aqui a meio. E a razão é óbvia. Claro. Tem a ver com a defesa, não é? Se a porta fosse ali, as pessoas entravam de rompante. Exato. Então, onde é que as pessoas entravam? Entravam quase ao nível de um segundo andar hoje em dia. Não havia uma ponte destas, não era nada disto. Era uma escadinha ou de madeira que se podia depois atear fogo. E a parede não era danificada. Como era madeira, aquilo ardia, mas a parede ficava. Ou muitas vezes até era uma escada em cara de corda. E neste momento a torre de homenagem serve como exposição. A torre tem 3 andares que podem ser visitados. Cada andar aborda um tema de exposição, como a história do castelo, a história de Dom Afonso Henriques, a biografia do Dom Afonso Henriques. É muito interessante, pode ser visitado. E lá em cima ainda tem um terraço, mas neste momento está fechado ao público, onde se vê a vista para a cidade, é o ponto mais alto do castelo. E então, o que é que existia aqui para baixo? Eram reservatórios de água. As pessoas muitas vezes tinham que ficar aí 2 meses dentro de uma torre dessas se a cidade fosse sitiada, não é? Naqueles cercos das cidades. Castanhas, que era o que as pessoas comiam normalmente, não é? Castanhas. E depois então havia a primeira parte onde se entrava, que era um género de uma sala, mas a residência oficial seria no último andar. E as cozinhas também no último andar por causa dos incêndios lá em cima. Portanto, lá em cima é que de facto havia o quarto de dormir e isso tudo. Depois, enfim, foi evoluindo para uma segunda muralha, portanto, esta onde nós estamos, com o caminho de ronda, que é para ir vendo que se via lá os inimigos, as torres de defesa, com estes merlões, como isto se chama, não é? Onde os soldados se escondiam. Alguns têm assim seteiras para poder disparar setas ou bestas. Normalmente não era aquelas setas de mandar para o ar, não é? Eram aquelas que apontam as bestas, que eram muito mais eficazes. Portanto, tudo isto se tornou obsoleto com a invenção da pirobalística. Se uma pessoa tem um canhão, nada disto vai oferecer resistência a um tiro de canhão, não é? No século XV já existiam. Então, estes castelos vão ser completamente desprovidos de interesse, as pessoas vão abandonar este tipo de castelos, vão construir fortes, umas coisas totalmente diferentes. O que é que acontece a uma casa que não é usada e ainda durante séculos desaparece, não é? As pessoas começam a levar as pedras para construir as suas próprias habitações, os tetos vão caindo. Portanto, estes castelos, de facto, são reconstituições históricas muito bem feitas, o que não deixa de ser muito interessante porque
mostra fielmente como é que as populações habitavam dentro destes castelos. Haveria, com certeza, galinhas por aí e porquinhos, e as pessoas habitavam em pequenas construções de madeira que eram construídas de encontro às paredes, não é? Haveria depois, mais tarde, um passo, mas isso é na altura de Dom Dinis. Se vê daquele lado, tem ali uma lareira. É isso que eu ia perguntar, porque é que está ali uma lareira? Olha, que até parece que é um primeiro... Não, porque por baixo daquela lareira, se reparar bem, as pedras têm buraquinhos onde estavam as traves que seguravam o teto. Portanto, isto seria pelo menos 3 andares ou 2 andares, e até assim ainda se percebe muito bem, ali à distância, o telhado, onde estava o telhado em V, de encontro àquela torre que se vê daquela. Portanto, sim, há todo o aproveitamento depois desse espaço conforme as necessidades do momento. No século XIII, no final do século XIII, a partir da estabilização das fronteiras de Portugal, em 1297, com o Tratado de Alcarizes, já não temos guerras, praticamente, então as pessoas deixam de viver nestas torres que não dá jeito nenhum e passam a viver em residências, de facto, dentro destas muralhas, à mesma, e então vamos passar por uma coisa diferente que se chama um paço. E aqui em Guimarães temos também um belíssimo paço. Você que só chegou agora, estamos na cidade conhecida por ser um berço, pois aqui nasceu Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Antes do reino independente, o território medieval pertencia ao Condado Portucalense, fundado pelo Conde Vímara Peras. O Castelo de Guimarães é um símbolo da história nacional. Continue connosco. Ao lado do Castelo de Guimarães, encontra-se a Igreja de São Miguel do Castelo. Estamos a passar aqui por uma igreja. E, Cristina, esta igreja está relacionada diretamente com a história do castelo? Está. Era uma igreja que, enfim, todos estes espaços tinham que ser dotados de um tempo religioso, porque estas pessoas eram cristãos fervorosos, e então teria que haver sempre uma igreja junto à cidade e junto muitas vezes até havia mosteiros, grandes mosteiros, junto das portas destes castelos. Neste caso é uma igreja que está relacionada, diz a lenda, com o batismo de Dom Afonso Henriques, porque segundo, mais uma vez, a lenda nos diz, haveria uma pia batismal dentro desta igreja que se diz foi utilizada para o batismo de Dom Afonso Henriques. Pois não sabemos, a igreja é do século XIII, Dom Afonso Henriques nasceu no século XII e, além do mais, sabemos mesmo, porque há um fundo, um documental que nos vai testemunhar da veracidade deste facto, que no século XVII, em 1664, a pia foi trasladada desta igreja para a colegiada Nossa Senhora de Oliveira, que haveremos de ver mais tarde. Portanto, a existir uma pia batismal do tempo de Afonso Henriques, ela já não está aqui, está agora no centro da cidade. Neste território também podemos encontrar o Paço dos Duques de Bragança. Para quem não sabe, qual é a principal diferença entre os castelos e os paços? O castelo era essencialmente uma estrutura militar. Servia à defesa de uma população, podia ser habitável ou não. Neste caso, a maioria dos castelos em Portugal eram habitáveis e eram constituídos por a figura principal, aquela torre alta chamada Torre de Homenagem. O paço, a Torre de Homenagem, vai deixar de ter uma função, aliás, ela passa a não existir. Pode haver torres, se vocês repararem bem, do lado sul e do lado norte deste edifício existem torres, ainda têm lá em cima os tais dos morlões, mas eles são um elemento decorativo. Ele remete para aquilo que era a honra da família, que eram terratenentes, onde tinham torres com aqueles morlões na antiguidade, quer dizer, na época medieval antiga, mas deixavam de ter funções. Então o paço começa a ser essencialmente uma residência de uma família de alta nobreza, neste caso duques, foi os terceiros duques, ou o terceiro ducado a existir no país, nos princípios do século XV, que foi fundado por um filho natural
de Dom João I, se bem se lembram, Dom João I da dinastia de Viz, que antes de se casar com a Dona Filipa de Lencastre já tinha um filho de uma senhora chamada Inês Peres, aliás, teve vários, mas este mais velho foi então dotado com terrenos vastíssimos, títulos, foi Conde de Barcelos e pelo seu casamento, Conde de Barcelos pelo seu casamento com Dona Beatriz, a filha de Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável do reino, e depois o irmão, Dom Duarte, deu-lhe este título de Duque de Bragança e foi ele que veio então residir neste paço. O Duque de Bragança mais tarde vai ser rei, não é? Depois da chamada renovação, da restauração da independência em 1640, depois da monarquia dual com os Habsburgos da Áustria, a monarquia espanhola, o 8º Duque de Bragança vai ser rei de Portugal, Dom João IV. Ora, o rei de Portugal que vivia em Lisboa, entre Lisboa e Vila Viçosa, onde eles também tinham uma propriedade, ainda têm, não é? Existe um outro Paço dos Duques de Bragança e Vila Viçosa, eles deixam Tucur de se deslocar aqui para o norte. É muito longe, isto é um paço antigo, século XV, mas quem é que no século XVII queria viver num paço que ainda tinha torres, que tinha poucas janelas, estava fora de moda. Então eles vão deixar de vir aqui a este paço. Vai acontecer o mesmo que aconteceu no castelo. Começam a cair tetos, começam as pessoas a levar as pedras para casa para fazer as suas construções lá em casa. E às páginas tantas, no século XIX, isto também é uma ruína. E até foi parte deste paço, foi o quartel militar. Então vai haver outra campanha de restauro, também entre os anos 30 e 40. E o que hoje vemos aqui, de facto, é uma reconstrução, mais uma reconstrução histórica, mas também de altíssima qualidade. É um museu, vale mesmo a pena visitar. E é a residência oficial do Presidente da República quando está no norte de Portugal. São 500 mil visitantes anualmente para conhecer esta residência senhorial dos Duques de Bragança do século XV. Em frente ao paço está erguida a escultura de Dom Afonso Henriques, inaugurada pelo rei Dom Luís. Nós aqui sentadas e atrás de nós e de pé a estátua de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques ele participou numa batalha muito conhecida, que é a Batalha de São Mamed. E Cristina, quais foram os grandes objetivos desta batalha? Porquê é que ocorreu esta Batalha de São Mamed? A Batalha de São Mamed ainda foi realmente de extrema importância, há que considerem até que foi o marco inicial daquilo que veio a ser a constituição do novo Reino de Portugal. Uma batalha que aconteceu em 1128, no campo de São Mamed, por trás do castelo de São Mamed, é assim que se chama o castelo de Guimarães de facto, que opôs as hostes na altura era conde, aliás nem conde, era porque a sua mãe é que regia o condado à morte do pai de Dom Afonso Henriques, mas que opunha as hostes deste moço, era ainda um jovem, enfim, tendo como pessoas que lhe deram apoio os grandes barões, os aristocratas de Ribadouro e as hostes da sua mãe, que tinha como suporte os fidalgos e os aristocratas galegos. Portanto, havia dois partidos, aqueles que após a morte do conde achavam que a linhagem deveria ser ou ser continuada através da vassalagem ao rei de Leão, portanto, enfim, que era aquilo que era legítimo. O condado portucalense eram vassalos do rei de Leão e depois aqueles outros que viram nisto uma oportunidade de se constituírem enquanto reino independente. Ora, como sabemos, Dom Afonso Henriques venceu essa batalha. Ao vencer essa batalha, foi o primeiro degrau na escada que o levou a ser depois rei de Portugal, que foi um processo, isto demorou muito tempo. Primeiro teve que ser
enfim, no Tratado de Zamora, em 1143, se houve ou não um tratado não sabemos, mas sim, foi reconhecido enquanto rei, depois teve que ser reconhecido pelo Papa, isto só lá na década de 1170, depois foi realmente um processo muito longo, com a bula Manifestus Probatum, mas de facto foi ali um processo, mas este foi o primeiro degrau. Portanto, este foi o primeiro degrau que o elevou mais tarde a ser reino de um reino independente. Ficamos com esta frase: aqui nasceu Portugal, e com Dom Afonso Henriques visitámos o Castelo de Guimarães, o Castelo de São Amede, como nós aprendemos, a Igreja de São Miguel do Castelo, o provável local de batismo do primeiro rei de Portugal, o Paço dos Duques de Bragança e agora nós vamos para o Centro Histórico. Você sabia que o Centro Histórico de Guimarães está classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade? Entramos mesmo agora no Centro Histórico e eu vejo que as casas aqui ainda são antigas, ficaram muito bem preservadas desde o século XVI e neste caso a casa que está à nossa direita tem um brasão. E a Cristina vai-nos contar aqui uma curiosidade destas casas que tem a ver ali com as beiras. Com as beiras. É verdade, com as beiras. É um ditado português que quando uma pessoa não tem nada de seu, dizemos em português, aquela pessoa não tem eira nem beira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não era terra-tenente, não tinha terra, portanto não tinha eira. A eira é o sítio para onde são levados os cereais e, enfim, onde as pessoas, quando estamos a debulhar o milho, por exemplo, sentamos na eira. Portanto, o que quer dizer é que aquela pessoa não tinha terra e não tinha beira, o que quer dizer que também não tinha uma casa própria. E o que é a beira? A beira, literalmente, é a beira do telhado, que depois pode ter várias fiadas. Quanto mais fiadas tiver uma beira, portanto várias beiras, mais rica é a pessoa que habita aquela casa. Neste caso, como é uma casa solarenga, temos o brasão, esta casa tem 4 beiras. Portanto, a pessoa que habitava esta casa era uma pessoa de recursos. Pronto, e é daí que vem então a tal expressão portuguesa sem eira nem beira. Neste caso isto tem a eira e a beira. Tem beira, com certeza, tem 4. E aquilo que fazia a riqueza de uma família nobre era a quantidade de propriedades que tinha. Portanto, tinha terra, tinha que ter beira, claro. Tinha que ter eiras também. Com certeza. Sim, então a partir daqui vamos entrar no núcleo urbano que está muito bem preservado e que também é património da Unesco. E temos vários tipos de habitações. Temos de facto estas casas solarengas construídas em granito, que é a pedra da região. Também há umas muito bonitas do século XVIII e também temos pracetas onde vivia a população, portanto, que não era brazonada, o povo comum, mas que também estão muito bem preservadas essas casas. Portanto, se você entrar aqui logo à entrada, repare logo nestes pequenos pormenores dos telhados, das janelas, dos brasões. Porque tudo isto diz-nos muito sobre quem viveu aqui e da história. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos continuar na cidade de Guimarães, conhecendo a gastronomia, história, cultura e tradições desta cidade incrível. Faça parte desta experiência única, onde cada visita é uma verdadeira viagem no tempo. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.